E hoje recebemos aqui nos estúdios o Dr. Victor Coelho Dias, que é o presidente da OAB Mococa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, agradeço o convite. Bom, assuntos não faltam, temas não faltam, né, pra gente falar aqui na TV, falar com os nossos telespectadores, mas o que a gente elencou de importante é o acesso à justiça. Hoje em dia todo mundo tem acesso à justiça, né? Então eu queria que primeiro o senhor falasse de que forma todo mundo tem acesso à justiça, mesmo quem não tem condições. Sim, é bom dizer que a Constituição de 88, ela dispõe em seus artigos que todos têm acesso à justiça, e aqueles que não têm condições de arcar com as despesas de advogado e das custas processuais têm acesso à assistência judiciária gratuita. No estado de São Paulo, a Defensoria Pública, que faz às vezes esse trabalho de acesso à justiça, não atinge todo o estado, fato que a Defensoria Estadual faz um convênio há muitos anos com a OAB do estado. E em Mococa a gente atende, através do convênio, as pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais e com a despesa de honorários. É só a pessoa procurar o OAB. O OAB é ali do lado do fórum, né? Exatamente. Agora, doutor, como é que a pessoa sabe se ela... às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho condição, mas deve ter algum critério para participar. Sim. Os critérios estão elencados na lei, né? Na lei do acesso à justiça, né? E também em alguns provimentos da própria Defensoria, né? Em geral, a pessoa tem que ter um rendimento bruto familiar de 3 salários mínimos. No máximo? No máximo até 3 salários mínimos. Isso é um dos critérios, mas em geral é isso, né? Tem outros critérios, bens móveis, bens imóveis, outros tipos de renda. Então, número de pessoas na família, então tem todo um critério. E as pessoas têm que levar toda a documentação dela, comprovante de renda, carteira de trabalho, comprovante de residência, se possui imóveis tem que levar o documento do imóvel, se possui veículos, o documento do veículo. Então a gente tem que, através desse documento, analisar se a pessoa tem o direito ou não tem direito ao advogado nomeado. E em que circunstância? Por exemplo, qualquer tipo de situação que eu precise de um advogado? Não. Infelizmente, a Defensoria atende alguns temas. Por exemplo, direito do trabalho não se atende. Causas de menores, abaixo de 40 salários mínimos, ela vai no juizado. A Defensoria a princípio não está nomeando, nomeia quando há um disparate entre as partes, uma grande empresa e a pessoa é insuficiente, não tem condições, então há uma desigualdade no processo, acaba se nomeando. Direito providenciário também não se nomeia, tá? E atualmente a questão da execução penal é direto a Defensoria que está fazendo, não é através do convênio. Mas no caso de Mococa, que não tem Defensoria? Toda a questão de cumprimento de pena, a Defensoria está fazendo e em alguns casos acaba nomeando defensor aqui através do convênio. Tá. Agora, doutor, tem também aquelas causas menores que dá para fazer uma conciliação, né? A junta de conciliação. Sim. Isso facilitou um pouco o trabalho da justiça, né? Sim. Aí não precisa de advogado, é só procurar. Algumas situações é necessário a presença do advogado. Entendemos que a presença do advogado é de extrema importância em qualquer espaço da justiça, né? O que acontece hoje em dia? O judiciário brasileiro ele está sobrecarregado em números de ações. A última atualização chega a dados de 60 milhões de processos, né, na justiça como um todo, no Brasil todo. Então, a gente, como operadores do direito, vem buscando novas soluções de resoluções de conflito. Uma delas é a conciliação. A OAB, preocupada com isso, junto com o Judiciário, criou o OAB Concilia. Nós, na nossa subseção, a gente tem uma comissão do OAB Concilia. E a gente atende casos de diversos tipos de casos, né? Exemplifica, dá um para quem está nos assistindo. Por exemplo, um divórcio,
né? Mesmo que tenha menores, a gente pode, se as partes estiverem de comum acordo, pode procurar um advogado particular ou nomeado e ir até a OAB, e lá a gente tem um projeto que chama OAB Concilia. As partes vão até lá numa reunião, fazem o acordo, é levado a termo, as pessoas assinam, a gente homologa na justiça. No caso, quando tem divórcio, a gente o homologado, o prazo é de 72 horas para que saiam os mandados de averbação. Nossa, super rápido. É bem rápido, é um projeto que facilita, ganha tempo para a resolução dos problemas. Doutor, a OAB é uma instituição muito forte, muito respeitada, né? Em vários movimentos da nossa história, a OAB à frente deu uma seriedade. Atualmente, qual que é a bandeira maior da OAB? Bom, a bandeira da OAB sempre foi o direito do cidadão, né? Que o cidadão seja respeitado. A bandeira da OAB é levar que as pessoas tenham acesso à justiça, que os direitos e garantias individuais não sejam violados, que pessoas como as pessoas de necessidades, como as pessoas com deficiência, tenham acesso à justiça, a outros serviços da sociedade como um todo, defender os direitos das pessoas portadoras de necessidades. A gente tem a defesa pela educação, a defesa pelas desigualdades, pelas pessoas que sofrem discriminação. Então, toda essa defesa que a OAB faz é sempre em prol do cidadão e da sociedade, né? A gente teve vários momentos na história do Brasil que a OAB foi de extrema importância, como no regime militar, onde chegou alguns períodos que foram cerceados direitos de defesa. A OAB sempre buscou a luta, a OAB esteve junto no movimento lá em 32, na Revolução Constitucionalista. A OAB esteve parceira no movimento das diretas já. Então, em vários momentos, a OAB sempre esteve do lado em busca do Estado Democrático de Direito. Que é muito importante, né? Atualmente, o que mais preocupa a OAB? Olha, é o direito de defesa das pessoas. As pessoas têm que ter o direito de defesa, a pessoa tem todo o acesso à justiça, ter o direito de defesa dela. A OAB se preocupa muito com as prerrogativas da advocacia, que não é um privilégio do advogado, e sim um direito, uma garantia do cidadão de que o advogado vai ter amplo acesso ao processo, às instituições, aos serventuários, para que faça a defesa. Então a OAB, defendendo muito as prerrogativas, fato pelo qual teve uma vitória nessa semana, o veto do presidente Bolsonaro em relação a esse tema específico. A OAB entendia que era necessário criminalizar o desrespeito à prerrogativa da advocacia, justamente por isso, porque não é um privilégio do advogado, e sim uma garantia que o advogado vá poder fazer a defesa de todo e qualquer cidadão. Estamos numa época que algumas discriminações estão aflorando, né? Homofobia, racismo, tudo isso é importante que a pessoa tenha defesa, né? Sim, é importante tanto aquela pessoa que infringiu a lei tenha defesa, porque todos são falhos, os humanos cometem os seus erros, e todos têm o direito à defesa, né? E também fazer a defesa daquela que busca que a justiça seja feita, né? A pessoa que se sentiu prejudicada tem que ter o acesso à justiça e fazer com que a justiça funcione para ser reparada no dano dela. Ou seja, de qual for o lado, todos têm direito à justiça? Sim. A defesa. A defesa, a buscar o reparo dos danos causados pela outra parte. Então, assim, é necessário que as pessoas tenham consciência que a justiça existe e ela funciona. A gente tem uma crise hoje, ultimamente,
com relação ao judiciário, que eu acho importante a gente defender as instituições, né, jurídicas, as instituições instaladas na nação, porque se a gente não defender as instituições, as estruturas ficam abaladas e a sociedade fica sem organização, sem defesa. É preciso defender as instituições. Pessoas que representam as instituições são falhas, a gente precisa pensar realmente quem acessa a justiça, quem opera a justiça, para a gente melhorar, né, como um todo a justiça, as instituições da justiça, mas é necessário, é importante que o cidadão tenha consciência que existe justiça e que pode buscá-la e buscar resolver os seus conflitos. Muito bem. Bom, nós estamos aqui no quadro de Política e Cidadania e de Política. A OAB é a política ou a OAB toma posição? A OAB é suprapartidária, ela não se envolve com partidos políticos. A OAB, obviamente, como todas as instituições, convive com a política, obviamente. A gente, na OAB, como nacional, como estadual e local, a gente busca, através de política, melhorias na legislação, melhorias para a nossa classe. No caso, por exemplo, das prerrogativas, a gente conseguiu uma vitória através da política. Eu acho que todo cidadão tem que entender e tem que ter consciência que a política está no dia a dia. Seja na OAB, seja no seu dia a dia. A pessoa acorda, vai escovar o dente, está envolvido em política. A pasta de dente chega até o banheiro da pessoa através da política. Né? Então, tudo tem que ser pensado como parte da política. Então a OAB ela não se envolve nas questões político-partidárias, mas busca fazer a política no bom sentido. No bom sentido, para melhorar as leis, para buscar melhores garantias de direitos individuais e da coletividade como um todo. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho o trabalho do Dr. Victor e toda a sua diretoria. Eles fazem várias ações, né? Investem em ações, organizam palestras. Tem o movimento lá das mulheres, que também faz a parte das artes plásticas, das apresentações todas. Queria parabenizar. Tem algum evento que a gente possa divulgar nesse momento? Dia 17 a gente tem um dia, a gente vai comemorar o Outubro Rosa, vai ter uma palestra com a Beatriz Maciel, lá vai ter algumas exposições, também às 19 horas. Então, tá feito o convite. Tá feito o convite para a sociedade aí comparecer. A OAB busca realmente trazer o conhecimento jurídico, mas o conhecimento de cidadão também. Tá certo. Então, se você está precisando de se defender, precisa de uma orientação, às vezes uma palavra, uma ajuda, a OAB está à sua disposição. Tá certo, doutor? Tá certíssimo. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.